Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui como montar uma carteira para quem já possui um patrimônio significativo, ou seja, R$ 1 milhão ou R$ 500 mil. Então, comento muito no canal sobre construir uma carteira para quem está construindo patrimônio e que a diversificação ela é consequência na construção do seu patrimônio. Então, para quem já possui patrimônio jovem, o que fazer? Então, ressalto aqui que este vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda, simplesmente estou comentando como eu iria alocar um recurso de 1 milhão ou R$ 500 mil na formação da minha carteira com empresas. Mas antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal ele cresce dia por dia e no canal vamos comentar sobre notícias do mercado financeiro e acompanhar o resultado trimestral das principais empresas listadas na bolsa. Também vamos acompanhar o crescimento da carteira do canal rumo à liberdade financeira no médio a longo prazo, ou seja, entre 10 a 15 anos. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então, basicamente, pessoal, eu irei aplicar o checklist na escolha das ações. Então, só em aplicar esse checklist, você já vai eliminar ali, possivelmente, mais de 70% de empresas ruins. E essas empresas não farão parte, então, da sua carteira. Então, terão ali 30% de empresas para você avaliar em relação ao seu preço, à gestão, ao modelo de negócio e também à credibilidade de cada gestor. Então, quais são os pontos fundamentalistas que devemos levar em consideração? Se a empresa é de um setor perene, ou seja, se esse setor possui vantagem competitiva, como por exemplo, o setor de saneamento básico, quando nós humanos vamos deixar de depender de água. Então, basicamente nunca. Então, essas empresas elas têm uma vantagem competitiva de fornecer serviços que dependemos deles e pagamos por eles mesmo sem utilizá-los. Então, você viaja da sua casa, você chega em casa, você faz o quê? Vai pagar seu talão de água e de energia, mesmo sem utilizá-lo. Então, basicamente, empresas que atuam em setores com vantagens competitivas são empresas muito interessantes para você levar em consideração e aportar. E que tenha perenidade, ou seja, esse segmento nunca vai deixar ali de existir ou vai existir ali pelos próximos 200, 300 anos tranquilamente. Outro ponto interessante, liquidez diária mínima de R$ 5 milhões para quem é médio investidor. Essa pessoa que vai ter um patrimônio ali de R$ 1 milhão já pode procurar ali uma empresa de R$ 10 milhões de liquidez diária. Então seria aqui aumentar um pouco o seu filtro em relação a escolhas de empresas com liquidez maiores. Outro ponto interessante, tag along mínimo de 80% e o ideal é que seja de 100%, porque caso o controlador da empresa tente vender a empresa, você vai ter o mesmo direito de vender os seus papéis ao mesmo preço que o controlador. Dívida líquida sobre o patrimônio líquido, você vai ter ali uma empresa que não está alavancada, ou seja, não vai dever 1,5 vezes acima do seu patrimônio líquido. Então essas empresas que possuem dívidas equilibradas são empresas interessantes e que estão com suas finanças saudáveis. Dívida líquida aqui sob EBITDA significa a quantidade de tempo que a empresa demoraria para pagar e quitar todas as suas dívidas. E esse indicador não pode ser maior do que 3, ou seja, deve ser igual ou inferior a 3 vezes. Isso significa que em até 3 anos a empresa honra e pagaria todas as suas dívidas através do seu fluxo de caixa. Então, empresas não alavancadas, elas não levam prejuízo, e se não levam prejuízo, a empresa consegue honrar suas dívidas e não consegue quebrar. No entanto, empresas alavancadas, elas irão quebrar no longo prazo, caso elas não tenham aqui bons resultados. Outro ponto interessante, lucro líquido deve ser recorrente e, além de ser recorrente, crescente. Então, a empresa ela deve apresentar uma recorrência nos seus lucros e, além disso, deve seguir uma linha crescente pelos últimos 10 anos. Então, se a empresa nos últimos 10 anos ela apresentou lucros e depois, aqui a escala, que é zero, aí apresentou prejuízo, aí lucro novamente, prejuízo novamente, lucro, 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 prejuízo e lucro. Uma empresa dessa possui resultados cíclicos e ela não é interessante aqui para a nossa carteira. Então, preferimos ter empresas que tenham previsibilidade nos seus resultados. Então, deve apresentar aqui lucros recorrentes e crescentes nos últimos 10 anos. Foco aqui nos últimos 10 anos. Bom histórico. Margem líquida mínima deve ser de 10%. Então, queremos empresas aqui que tenham margens alargadas. Então, o mínimo de uma margem líquida que a gente quer de uma empresa é que seja de 10%, porque essa empresa com a margem alargada mínima de 10%, ela consegue pagar bons dividendos, quitar suas contas, investir e ainda manter aqui um pouco de dinheiro em caixa. Então, a empresa saudável deve ter uma margem líquida ali muito interessante de no mínimo 10% nos últimos 10 anos. Outro ponto interessante, ROI, ou seja, rentabilidade mínima de 10% nos últimos 10 anos.
Balanço patrimonial, ele deve ser crescente nos últimos 10 anos. Por quê? Porque balanço patrimonial, você observa que a empresa ela vai gerando valor ao longo dos anos. E se ela gera valor ao longo dos anos, vai gerar valor também para os seus sócios, os seus acionistas, ou seja, você. E recorrência no pagamento de dividendos nos últimos 10 anos. Estamos falando aqui de empresas que têm recorrência de pagar dividendo nos últimos 10 anos. Então não é uma empresa que tem bons resultados e resolveu distribuir dividendos nos últimos 3 anos e aí logo vai suspender esses dividendos. Não, é uma empresa que possui margens alargadas, que tem resultados previsíveis, dívidas equilibradas e consegue distribuir dividendos tranquilamente para os seus acionistas. E aí, por último, vamos avaliar o valor intrínseco e o preço teto dessas empresas. E aí, supondo agora que você aplicou todo esse checklist e você conseguiu montar então uma lista dessas empresas que contemple todos esses indicadores fundamentalistas. E nessa lista, o que é que você vai fazer? Você vai organizar ela por setores e você vai calcular o valor intrínseco dela e como você vai escolher essas empresas. Todas as empresas que estão nessa lista são empresas que passam naquele checklist e são empresas, então, excelentes para você aportar. E aí, como é que você faz? Você avalia a margem de segurança de cada uma e, para facilitar a observação de vocês, todas as margens de segurança que ultrapassaram 30%, ou seja, só invisto em empresas que ultrapassem 30% aqui da margem de segurança, são empresas, então, que estão contempladas para receber o meu aporte. E quais são elas? No setor bancário, praticamente todas aqui receberam a marcação, porque todas estão aqui no mínimo igual ou acima de 30%. Então todas aqui estão acima de 30%. Aqui no setor financeiro, apenas a Itaúsa apresenta uma margem de segurança interessante. A B3, uma margem de segurança negativa. No setor de energia, uma empresa muito interessante, muito boa, que é a Neo Energia, apresentando aqui margem de segurança de 38%. Joab, como é que tá a Taesa? Taesa, margem de segurança negativa de 9%. Transmissora Paulista, muito cara neste momento, no meu ver, 40% negativo de margem de segurança. E aí, setor de seguros, apenas a Wisco se apresenta aqui com a margem de segurança mínima aqui, quase nos 30%. Então, a margem de segurança da Wisco de 31%. E aí, como eu gosto de uma carteira enxuta e pretendo aqui diversificar um pouco essa carteira, então o que é que eu faria? Eu iria dividir R$250 mil, ou seja, iria adquirir apenas 4 ativos, então ficaria R$250 mil em 4 ações. Então R$250 mil em cada uma delas. E quais seriam elas? Pela fórmula aqui e pelo meu método, iria no setor bancário, o Bradesco iria fazer parte. Por quê? Porque é a maior margem de segurança que a gente observa neste momento. Ganhando então do Banco do Brasil, em questão de estar barata, também do Banco Santander e do Banco Itaú. Job, mas eu gosto do Banco do Brasil. Aí você vai avaliar a questão de gestão, de afinidade, de eficiência e escolher uma dessas empresas porque ambas estão contemplando o seu critério de avaliação, tanto no checklist quanto na margem de segurança. Eu basicamente iria colocar o Itaú nessa carteira. O Banco Bradesco nessa carteira. Então, o Bradescão iria fazer parte da minha carteira. Próximo ativo, então, que iria fazer parte da minha carteira, seria a Itaúsa. Então, a Itaúsa faria parte da minha carteira como um setor financeiro. Então, Itaúsa é exposta, sim, a 74%, 75% aqui do Banco Itaú, porém, ela vem aqui adquirindo novas aquisições de outras empresas e logo essa holding ela vai crescer e não se tornar apenas exposição muito alta em Itaú de 75%. Próxima empresa que iria entrar na minha carteira era a Neo Energia. Então, 3 empresas já. E por que ela iria entrar na minha carteira? Porque ela contempla toda aquela saúde da empresa no checklist e entre todas as outras seus pares, ela aqui se encontra a mais interessante, ou seja, a mais barata neste momento, com margem de segurança de 38%. E a última empresa que iria entrar na minha carteira era o Score. A Score é a que se apresenta neste momento entre os seus pares no setor de seguros, a mais interessante para eu aportar. E aí, caso eu não quisesse aportar na Score, ou apenas na Porto Seguro, ou no BB Seguridade, iria então ficar no radar uma dessas 2 empresas, esperando que ela atingisse a margem de segurança. Porém, vamos ser objetivo, ela vai entrar na carteira. Então, as 4 serão o Score, no setor de seguros, próxima, Neo Energia, no setor elétrico, então já temos 2. No setor financeiro, vamos ter aqui a Itaúsa, e entre os bancões, a gente vai ter o Bradescão. Então, 4 empresas aí contemplando a carteira, cada uma com R$250 mil
investido em cada ativo. E aí um ponto interessante, iria ser aportado de cara 250 mil em cada um desses papéis? Não, basicamente eu iria dividir esse R$1 milhão em 10 aportes, ou seja, R$100 mil por mês. Então, eu iria pegar esses R$100 mil por mês, iria aportar nesses 4 ativos e todos os meses R$100 mil iriam entrar nesses 4 ativos para montar essas posições. Por quê? Porque ninguém acerta o fundo. Então essas empresas elas vêm basicamente apresentando essa margem de segurança, mas possivelmente o Bradescon ele pode chegar a R$10, como também ele pode já apreciar e chegar a R$15. Então o que é que a gente vai fazer? Simplesmente acompanhar a margem de segurança e aportar sempre aos poucos. E aí também dessa forma você vai entendendo a volatilidade de cada papel. Então basicamente era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com amigos e familiares e até a próxima.